Então Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você pode ler esse texto juntamente comigo? Vamos lá? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu presenciei uma situação e uma visita que eu e minha família nós fizemos há muitos anos atrás, não é nem alguém aqui da igreja, mas uma coisa que me deixou muito reflexivo. Nós estávamos nessa casa e de repente, lá pelas tantas, uma pessoa bate no portão e era uma batida de portão, né, aquele portãozinho com grade desesperadora. Era uma moça que estava gritando lá, né, o nome do rapaz que morava naquela casa. E ela gritava assim, parecendo um gato no cio. Já viu gato no cio? Né, quando está no telhado, é um desespero. E ela estava lá assim, fulano, fulano. E ela balançava o portão de uma forma assim, eu fiquei assustado com aquela moça gritando daquela forma, o nome daquele rapaz. E logo perguntei para a mãe do rapaz, né? E ela falou: olha, essa moça já está aqui há uma semana, chamando o nome do meu filho, porque eles terminaram o relacionamento. Então eu fiquei com o coração assim, tão doído pelo coração daquela moça, ela clamando ali naquele portão por migalhas de amor, de alguém que a rejeitou, de alguém que a desprezou. E eu falei assim para o Senhor: Deus, eu nunca quero ser esse tipo de rapaz que defrauda a moça, que diz que vai assumir um compromisso e termina, ou seja, tem relacionamentos como se fossem coisas descartáveis, como se as pessoas fossem um pedaço de carne ou descartáveis. Querido, eu quero dizer para você, conforme esse texto que nós lemos de Provérbios 4:23, que Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele se importa com o seu coração. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, diga assim comigo, coração. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, está falando de emoções. Então as nossas emoções, o que nós sentimos é muito importante para o nosso Deus. E com certeza é importante para Ele essa escolha de com quem você vai se casar. A escolha de com quem você vai passar boa parte da sua vida, até mais ainda que a sua vida de solteiro. Então o tema da palavra de hoje é uma escolha importante. E eu queria falar pelo menos duas escolhas aqui que você não pode errar. Você, querido jovem, não pode errar. A primeira escolha que você não pode errar é onde você quer viver na eternidade. Onde você quer passar a eternidade. E essa decisão sempre aqui nesse momento de apelo, né, que é o momento do culto tão importante de ser feito, onde eu sempre falo isso, olha, é a primeira decisão mais importante. Essa você não pode errar, que é a decisão de entregar a sua vida, o seu coração para Jesus, de fazer uma decisão por aquele que morreu na cruz no seu lugar, daquele que levou os seus pecados, daquele que derramou o seu sangue por você. A Bíblia fala que essa é uma escolha que o homem deve fazer, a escolha por Jesus, a escolha pela salvação, a escolha em ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, e essa escolha você não pode errar. E eu creio que muitos irmãos aqui já fizeram essa escolha. Você que já fez essa decisão, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua salvação, obrigado por me receber em tua casa. E a segunda decisão mais importante é com quem você vai se casar. Com quem você vai se casar. Já pensou, pastor? A segunda decisão mais importante é essa? Eu queria que você imaginasse que você tem uma viagem para fazer. Quem aqui gosta de viajar de avião? Maravilha! E nós temos para Brasília apenas duas empresas. Nós temos para Brasília a Voe Alto e nós temos para Brasília a Caicai. A Caicai, ela tem seus preços sempre em promoção, e 50% dos seus voos sempre estão caindo. Já a Voe Alto é sempre um padrão de excelência, sempre assim muito, empresa super top das galáxias, e seus preços são bastante considerados, e uma das razões de ser uma empresa assim, tão top é porque seus voos não caem.
Se você tem essas duas empresas para escolher, qual delas você vai escolher? A Caicai ou a Voialto? A Voialto. Com certeza você vai pagar o preço que for necessário para guardar a sua vida, para proteger a sua vida. E é justamente sobre essa proteção, né, sobre guardar o coração e sobre essa decisão tão importante, que é a decisão com quem você vai se casar. Então você quer ter um casamento feliz? Você quer ter um casamento que não vai se acabar até que a morte nos separe? Então hoje, antes do casamento, você precisa pagar um preço. Você precisa aprender esses princípios. Você precisa entender o que Deus tem para você. E logicamente, né, eu vou compartilhar os princípios do romance real. Né? Então esse livro é o livro da pastora Rebeca, né, da nossa líder internacional. E os nossos líderes, né, a pastora Rebeca, uma senhora de mais de 70 anos, tão preocupada, tão motivada a ministrar, a ensinar para os nossos jovens esses princípios. E eu gostaria de presentear o jovem aqui entre 13 e 35 anos que ainda não se casou e que gostaria de aprender mais. Olha aí, moças, abre o olho. Olha lá, muito bem. Que Deus te dê uma boa esposa, em nome de Jesus, que ela já esteja aqui, seja crente, seja cheia de Jesus, amém? Abre o olho, moça. É lógico que eu vou compartilhar apenas alguns flashes, né, sobre romance real, porque é um curso que inclusive tem à disposição da pastora Rebeca, na nossa escola ministerial também tem esse curso. Mas eu queria repetir uma frase que eu já coloquei aqui no ano passado, da Barbara Jackson. E essa mulher, ela disse o seguinte sobre a criação de filhos. Ela disse: olha, é mais fácil criar filhos fortes do que consertar homens destruídos. É mais fácil criar filhos fortes do que consertar homens destruídos. E eu queria reiterar aqui nosso compromisso, meu compromisso como seu pastor, como seu líder, como seu pastor jovem, de ensinar para você esses princípios, porque o que nós queremos construir é filhos fortes, jovens que têm o temor do Senhor, jovens que amam a palavra, do que depois nós ficarmos remendando vasos, né, despedaçados e quebrados, que não observaram os princípios. Então nós, como seu líder, nós queremos ter esse papel de ensinar. Então meu papel aqui é ensinar. Eu vou apresentar para você princípios. Agora, se você vai exercitá-los ou não, a responsabilidade é sua. Não é minha responsabilidade mais, a nossa é de ensinar. E com certeza você é um jovem sábio, com certeza você é um jovem e você é um pai que também vai reverberar esse ensino para os seus filhos. Amém ou não amém? Então, quando nós falamos de relacionamento amoroso, antigamente no Instagram, não tem mais isso, mas no Facebook tinha lá, quando você, eu nem uso mais Facebook, quem usa ainda, Deus te abençoe, mas lá no Facebook, quando você mudava o relacionamento, a alegria era dizer que mudou o relacionamento, que agora está em namoro com alguém, ou está noivo, casado com alguém, e era uma grande expectativa, muitos comentários, muitos sorrisos, muita alegria. E é justamente isso que vem no nosso rosto quando nós falamos que queremos casar com alguém, que estamos enamorados por alguém, que estamos apaixonados por alguém. É realmente uma coisa muito boa. Por isso, um sorriso vem. Então toda moça sonha com o seu príncipe abençoado, Então essa imagem que nós colocamos, no título da mensagem, toda moça sonha com um rapaz que chegue num cavalo branco, um rapaz apaixonado por ela, que vai se casar com ela, que vai levar ela para o palácio, que vai amar ela para sempre. Toda moça sonha com isso. E todo rapaz também sonha com uma jovem linda e que seja apaixonada por ele, que eles juntos vão construir uma família, sim ou não? Graças a Deus por isso. Mas infelizmente, quando nós tocamos nesse assunto, porque alguns que avançaram o sinal, alguns que não observaram os princípios da palavra de Deus, alguns que andaram com os bois na frente do carro, acabam infelizmente desfrutando de tristeza, de sofrimento, e aquele gostinho amargo vem à boca, porque seus corações estão despedaçados como essa moça que eu contei para você no início dessa palavra.
Então, nós, queridos, nós precisamos reconhecer que o padrão desse mundo de relacionamentos, ele é um padrão que está fracassado. É um padrão fracassado, é um modelo que nós não devemos copiar. Então, por isso, o que é, pastor, romance real, né? Talvez você é novo na igreja, nunca ouviu sobre isso. O que é um romance real? Então, nós estimulamos, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes, ensinamos eles sobre um relacionamento com propósito. Um relacionamento entre um rapaz cristão, entre uma moça cristã, com vistas para o casamento. Com vistas para o casamento. Então, vou repetir: romance real, um relacionamento com propósito, entre um rapaz cristão, entre uma moça cristã, e eles têm o objetivo para o casamento. Então, eu amo os adolescentes, né? Nós amamos ensiná-los, orientá-los, mas, querido pai, nós, e essa é a minha opinião, nós desencorajamos namoro de adolescente. Nós desencorajamos, porque namoro de adolescente só dá o que não presta. Porque o adolescente, ele ainda não tem idade, o adolescente ainda não tem maturidade, o adolescente ainda não tem vida financeira, o adolescente ainda não tem vida profissional, né? Ele não terminou seus estudos. Ou seja, então, se o relacionamento, o objetivo, né, de conhecer uma pessoa é para o casamento, então essa fase de adolescência é para aprender outras coisas, é para aprender a submeter, é estudar, é focar em outras coisas na vida. Então, querido pai, né, converse com seus filhos sobre isso, né? Filho, guarda o seu coração, né? A Bíblia, quando fala isso, guardar o coração, é para colocar como prioridade. Então, acima de tudo, é uma prioridade guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções. Então, um rapaz cristão, uma moça cristã, que entendem, né, que eles já preencheram esses requisitos: idade, maturidade, né, vida espiritual, vida financeira, então eles se unem para, né, começar uma nova família. E por que é real? Tem um sentido duplo do porquê é real. É real porque é verdadeiro, porque o padrão desse mundo é um padrão falido, o padrão desse mundo é um padrão enganoso, e é real também pelo sentido de quando você entrega a sua vida para Jesus, né, você entrega a sua vida para o Rei, e como Ele é o Rei, você então passa a ser príncipe e princesa desse reino. Então diga assim comigo: eu sou um príncipe, eu sou uma princesa do reino. Então, para que nós possamos guardar, para que nós possamos, nessa escolha que é tão importante, não errar nessa escolha tão importante, eu gostaria de trazer alguns princípios diversos, né? Como eu falei para você, é um curso, coragem você a fazer, coragem você, pai, a comprar esse livro, nós temos na nossa secretaria, coragem você, pai, a sentar com seus filhos, né? Aprender sobre esse assunto, que é muito, muito importante. Então, eu quero começar falando aqui o nosso ponto 1 sobre a nossa identidade. Quem sou eu? E eu queria usar uma história aqui de pano de fundo, Gênesis 24, que é uma linda história de amor entre Isaac e Rebeca. Acompanhe a leitura comigo no telão. Surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro, e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há um lugar na casa de seu pai para eu e os meus companheiros passarmos a noite. E ela disse: sou filha de Betuel, filho de que Milca deu a Naor, respondeu ela. Então nós temos aqui a descrição de uma história, como eu disse, tão linda de amor, porque Abraão é preocupado com seu filho Isaac, assim, em Isaac ter uma esposa, né, que também fizesse parte da mesma tribo, da mesma família, pertencendo ao mesmo Deus. Isaac envia seu servo Eliezer à casa, né, de seu pai,
para que ele encontrasse uma esposa para Isaac. É uma história tão linda, que fala de oração. Diga comigo, oração. É uma história que fala dos pais participando, fala comigo, a bênção dos pais. Tantos princípios que, dentre muitos aqui, eu estou destacando esses, mas que toda essa história, todo esse casamento, todo esse relacionamento, esse romance aconteceu baseado com esses princípios. E o Eliezer vai então ali na terra, dos pais ali de Abraão, para encontrar uma esposa para Isaac. E o Eliezer tinha uns pedidos que ele tinha feito para o Senhor. Deus, me coroa de sucesso, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, telegrama, não tinha nada. Ele simplesmente foi com uma palavra: olha, você vai encontrar uma esposa para o meu filho. E o Eliezer vai e encontra, quando ele vê a Rebeca, inclusive o pedido dele era para que encontrasse alguém que desse de beber para os camelos. Ele encontra aquela mulher, e aí, a Rebeca, aquela moça, e aí ele pergunta para ela de quem ela era filha. E eu acho tão interessante aqui a resposta de Rebeca, talvez você pode falar, não tem nada aí, eu sou filha de Betuel. Mas, queridos, o que nós podemos registrar desse momento aqui, quando Rebeca ela diz, eu sou filha, eu tenho um pai. A Rebeca, ela conhecia a sua identidade, ela sabia que ela não era uma filha desgarrada, ela sabia que ela morava sobre a proteção de uma casa, sobre a proteção de uma família. Quando ele entrega todos esses presentes aqui para ela, porque ele estava muito feliz, uau, Deus coroou de sucesso a minha missão, de buscar uma esposa, para Isaac. A Bíblia diz que a Rebeca recebe esses presentes, ouve aquelas informações, e a Rebeca dá-lhe o pé de volta para casa. A Rebeca não vai sair correndo para as amiguinhas e contar, nossa, tem um esposo para mim, eu estou apaixonada por alguém, mas seus pais sabem? Não posso falar para os meus pais, é oculto, as conversas aqui no WhatsApp estão todas trancadas, meu Instagram está trancado, porque meus pais não descubram. Não foi isso que a Rebeca ela fez. A Rebeca ela corre para sua casa para contar, pai, tem um homem, e conta toda essa história, e ela fica tão empolgada com tudo aquilo. Ou seja, a Rebeca ela corre para debaixo da proteção dos seus pais. Ela estava muito alegre, ela estava muito feliz, poxa, ela ia se casar, mas um príncipe mandou buscar ela ali, mas ela corre para debaixo da proteção dos seus pais. Mas muitos jovens e adolescentes, eles desconhecem a sua identidade, talvez eles se afirmam como, eu sou um Zé Ninguém, eu sou uma Maria qualquer. Querido, você precisa entender que você tem uma identidade de filho. A Bíblia fala o tanto que você é precioso para o Senhor. Duas coisas que eu acho tão impressionante. A primeira, que Deus, Ele conhece pelo nome cada uma das estrelas do céu. E quando você olha para cada uma das estrelas do céu, você vê infinitas estrelas. A Bíblia diz que Ele chama cada uma pelo seu nome. E não somente isso, mas lá em Isaías, capítulo 49, no versículo 16, a Bíblia diz, veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Sabe quando você escreve o nome do crush aqui na sua mão? Fulano. Não é para você esquecer, mas é para você ficar, uau, como eu amo, como estou enamorado por ele. Querido, Deus é apaixonado por você. Deus escreveu o seu nome na palma das suas mãos. Veja como você é precioso, você é querido, como tem um Deus apaixonado por você, um Deus que te ama, tem planos de paz e não de mal para você. Então Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você. E quando você nasce de novo, você nasce agora debaixo de um novo reino. Então diga assim comigo, um novo padrão. Mais uma vez agora com fé, para dizer que vocês estão na igreja mesmo, dando glória a Deus. Vamos lá, eu nasci agora sobre um novo padrão. Aí sim, a igreja avivada, cheia de Jesus, amém. Não deixa Satanás roubar não, esse ensino do seu coração. Mas antes você era habitante das trevas, e lá nas trevas era só bagaceira, lá não tinha direção nenhuma, lá não tinha princípio, todo mundo faz o que quiser. Mas aqui no reino desse rei, temos direções. Existe um rei, existe um comando, existe um padrão novo, e esse reino ele é diferente.
E agora nesse reino você é um príncipe e você é uma princesa. Então é assim que você precisa se ver, a sua nova identidade. Eu sou filho do rei, eu sou um príncipe, eu sou uma princesa. Deus me chama para reinar com Cristo em glória. Deus me chama para que eu me case com uma princesa do seu reino também. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então agora, querido, você precisa pensar como Deus pensa, como Deus vê. Você é filho do rei, você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. É assim que você precisa se ver. Mas você diz para seu pai, para sua mãe: pai, que coisa brega esses princípios. Lá na escola, lá na faculdade, está todo mundo ficando, na faculdade está todo mundo dizendo ninguém é de ninguém. Mas a sua mãe vira para você e fala assim: minha filha, meu filho, você não é todo mundo. O padrão é diferente, é um novo padrão a partir de agora. E eu quero confessar para você um pecado. Vocês gostam de ouvir os pecados do pastor, né? Todo mundo gosta, fica atento. Olha lá! Primeira vez que eu ouvi esses princípios de romance real, de guardar o coração, eu ri, eu debochei, eu dei aquela risada mesmo de deboche. Isso eu não acredito não, esse negócio aí de se guardar, de se beijar só no altar, esse negócio aí, né? Eu ri. Mas você já viu aquela expressão, cuspiu para cima? Quem já viu a expressão? É nojento, mas quando você cospe para cima vai cair na sua testa. Por quê? Porque eu critiquei tanto, mas eu comecei depois, eu falei, não, tem um negócio de Deus aí, porque tudo de Deus é na contramão, tudo de Deus é diferenciado. E eu comecei a aprender, a crescer, a ler, a ver histórias. Eu falei, uau, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para o meu coração. E eu queria te contar uma história de uma senhora, né, que tinha uma cadelinha tão linda, e a cadelinha se chamava Cookie. E a Cookie, ela foi brincar com a Cookie, e a Cookie tinha toda a liberdade, e elas foram brincar de bola, ela e a Cookie. E a dona dela jogou a bolinha, e a Cookie foi lá pegar a bolinha. Enquanto ela pegou a bolinha, ela achou um ossinho. Ela falou, uau, minha dona não me dá osso. Esse osso aqui, olha, eu posso devolver a bola dela, mas esse osso aqui é meu, eu não devolvo para ela. Cookie, vem aqui, traz esse ossinho para mim, Cookie. E a Cookie, quer saber, ela quer meu osso. Eu não vou entregar meu osso de jeito nenhum, eu vou fugir. E aí a Cookie foge, e a Cookie vai para a rua, e lá na rua, a Cookie passa, né, perto de 2 cachorros que estavam ali, né, virando as latas, procurando comida. E aqueles cachorros falaram, opa, tem carne nova no pedaço, né, uma cachorra cheirosinha aqui. Olha, você não é desse ambiente aqui, né, você não é aqui desse bairro, né. E a Cookie falou, não, eu moro para ali assim, eu sou tão bem tratada em casa, eu durmo no pé da minha dona, e ela me dá a melhor ração, eu sempre estou no pet shop toda semana. E os cachorros falando, por que você está aqui, Cookie? Olha, eu achei esse ossinho aqui, e eu não vou abrir mão dele, esse ossinho é meu, eu não vou entregar para a minha dona. E os cachorros, com tanta compaixão daquela cachorrinha tão linda, tão cheirosinha, olha, Cookie, aqui, para a gente comer, a gente precisa revirar essas latas, por isso que nos chamam de vira-lata. E aí, nós somos cheios de sarna, de carrapato, para a gente querer uma comidinha assim melhor, eles jogam pedra, a gente vai lá na comida, eles jogam pedra na gente, perdão aí os defensores dos animais, né? Então aqueles cachorros sofriam, e eles perguntaram para a Cookie, você mesmo tem certeza que você quer sair da sua casa, você quer abrir mão de um lar que você tem, como você tem, por causa desse ossinho aí? E a Cookie ficou muito reflexiva. Primeiro que ela viu aqueles cachorros lá, ela falou, eu que não quero essa vida para mim. Em segundo lugar, que falou, quer saber, está na minha casa, eu sou bem tratada, eu vou. E aí a Cookie colocou o rabinho no meio das pernas, chegou, né, como o cachorrinho, que sabe que vai ser corrigido, sabe que talvez vai levar uma palmadinha,
E a Cookie chega, e quando a dona da Cookie vê ela, Cookie, vem cá, Cookie, pega a Cookie. Cookie, por que você foi embora? Por que você fugiu, Cookie? E a Cookie diz para ela, porque eu não queria te entregar o meu ossinho. E aí a dona falou, Cookie, por que você fugiu? Eu queria te entregar um ossão, Cookie. Eu tinha um presentão para você. Mas você estava tão apegado a esse ossinho. E o que eu quero falar sobre isso, queridos? Que Deus, Ele tem planos maiores para a nossa vida. Deus tem planos maiores para a sua vida. Mas nós muitas vezes, nós estamos nos apegando no pedacinho de ossinho, naquele namoradinho que eu gostei tanto, que diz que vai casar comigo, mas ele está só te bajulando porque ele quer outra coisa. O ossinho às vezes é um pecado que ninguém sabe, que está escondido, mas que te dá prazer, mas você quer continuar cultivando esse pecado. Talvez esse ossinho representam coisas na sua vida que estão te impedindo de receber o melhor de Deus na sua vida. Então, meu irmão, abra mão do ossinho, porque Deus tem planos maiores para a sua vida, amém ou não amém? Mas muitas moças, elas estão, muitas moças e rapazes, vou citar isso daqui, mas algumas moças, por exemplo, que elas querem se casar, elas não querem ficar para titia, elas querem se casar, mas nessa coisa, de querer se casar e não conhecer a sua identidade, quem elas são em Cristo Jesus, ela acaba sendo e ficando obcecada por um rapaz que disse que vai casar com ela. Mas esse rapaz não a respeita, esse rapaz avança os sinais, esse rapaz, cada oportunidade que tem, ele vai mandando vídeos eróticos para ela, nas redes sociais primeiro, porque é assim que tem acontecido hoje em dia, depois a mão começa a subir para lugares que não deveria estar lá, e aí aquela moça, no nome que eu vou casar com você, mas ela começa a abrir concessões, ela começa a se entregar para aquele rapaz, e aí aquele rapaz se aproveita dela. É a história dessa moça que eu comecei a mensagem falando delas, uma moça com o coração destruído, porque aquele jovem, depois que se aproveitou dela, ele vai embora, porque ele disse, eu já conquistei, tudo o que eu queria eu já tive, e ele vai embora. E quantas moças não ficam aí com um filho para cuidar, fruto de um relacionamento fora do princípio, fora do Senhor? Ou talvez, esse casal que vai queimando todas essas etapas e eles acabam indo morar juntos, mas aquele rapaz, aquela moça, eles tinham um sonho de se casar na igreja, de firmar o compromisso público, de casar legalmente, mas porque foram queimando as etapas, eles vão ignorando esses princípios. Mas o que muitas vezes acontece, quando essas barreiras, esses limites vão sendo quebrados, uma moça, por exemplo, pode pensar assim, poxa, será que o meu marido, ele está sendo fiel a mim? Sabe, aquele jugo de ciúme, que jugo de ciúme, pastor? Será que ele está sendo fiel a mim porque no nosso relacionamento a gente só foi queimando etapas, a gente não foi fiel? Será que ele está sendo fiel a mim agora? Então esse jugo, esse peso que muitas vezes vem. Então, queridos, nós lemos esse texto que a Rebeca, ela sabia da sua identidade, ela era uma filha amada, ela correu para debaixo da proteção e da bênção dos pais, ela acertou nos princípios, amém ou não amém? Então, em primeiro lugar, diga assim comigo, quem eu sou? Muito importante você, jovem, você saber que se você pertence a esse reino, você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você é filho do Rei. Essa é a identidade que deve definir o seu coração. Em segundo lugar, descansar em Deus. Talvez é isso que o jovem mais ouve. Descanse em Deus, descanse em Deus. Eu queria reafirmar para você nessa noite, descanse em Deus. Ele tem o melhor para você. Aqui no texto do versículo 63 ao 65 de Gênesis 24, diz, certa tarde, Isaque saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo,
quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Então nessa história nós identificamos mais um padrão. Nós identificamos o descanso de Deus ali na vida do Isaac. A Bíblia fala, o Isaac saiu do campo para meditar. Então Isaac não estava lá desesperado, Deus, quando vai se cumprir o tempo, quando eu vou casar? Isaac estava lá descansando no Senhor, descansando, né, na promessa que seu pai, né, havia feito ali de enviar um servo, de trazer, né, uma esposa para ele. E é isso, queridos, que nós devemos fazer, descansar no Senhor. Eu ouvi uma vez, certa vez, uma frase dizendo assim, olha jovem, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Deus está caprichando. Eu queria declarar essa palavra sobre o seu coração. Deus não está demorando. Ah, Senhor, demora. Deus não está demorando, Deus está caprichando para você. Amém ou não amém? Então, meus queridos, é tão interessante nós sabermos que também o Adão, quando Deus fez a Eva para ele, e alguém que o Adão falou, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, Adão estava também descansando. Deus não apresentou para Adão uma coleção de mulheres de todos os biotipos, loira, morena, não. A Bíblia fala que quando Adão estava descansando, Deus fez uma mulher, Deus entregou a ele, Deus sabia o que era melhor para ele. É assim que nós devemos descansar e confiar no Senhor, que Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para você. Eu queria ilustrar aqui, porque quando eu era adolescente, a mãe da Renatinha, né, da supervisora de área aqui, ela emprestou para minha mãe um VHS. Quem lembra do VHS que tinha que rebobinar? E era um VHS do Silmar Coelho, e ele falava sobre relacionamento para o namoro, e eu estava ali como solteiro, eu falei, opa, estou na cadeira do aluno, tenho que aprender. E aí ali ele ilustrou uma coisa que ficou registrada, e eu queria ilustrar aqui agora com você. Então vem aqui, Nery fez Deus aqui de manhã, volta Deus aqui. Queria chamar também esse casal apaixonado aqui, Flávio e Val, vem aqui para a gente fazer essa ilustração. Vamos lá, vocês vão fazer um triângulo aqui, né? O Nery é Deus, está representando Deus, o Flávio e a Val podem ficar um pouquinho mais para trás, um de um lado e outro de outro. Por enquanto agora vocês ainda não são um casal, volta lá atrás, quando vocês estavam apaixonados um pelo outro. Então nessa mensagem do pastor Silmar Coelho, que eu achei tão interessante, que ele usou o texto de Tiago, que fala, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Mas muitas vezes o que a gente faz antes disso? A gente que quer ficar lá olhando, Flávio, de longe, será que é essa? Ela é linda, e não sei o que e tal, e manda mensagem, né? É assim, tipo, a tendência que a ideia, quando a gente não envolve Deus na parada, é a gente começar ultrapassando limites, é aquela coisa assim, né? Então, qual que é o ideal? O ideal é o rapaz cristão, a moça cristã, eles estão investindo tempo na presença de Deus, eles amam o Senhor na palavra, eles focam nisso, eles servem, vêm se aproximando, eles vêm servindo Jesus, eles vêm amando a presença, eles lideram células, eles cuidam de outros jovens, e a ideia é, agora aqui Flávio, peraí, abre o olho agora para Val, abre o olho, uau! A ideia é que realmente o Senhor, Ele que vai unir, que vai apresentar, que vai nos dar, porque Ele conhece em vocês. Então congela aqui o nosso teatro. Foi assim que eu conheci a pastora Luana. A pastora Luana era uma jovem, estava aqui na igreja, mas meus olhos não se abriram para ela. Mas o que eu estava fazendo? Servindo Jesus, amando a Jesus, amando pessoas, cuidando de crianças, cuidando de adolescentes. E aí nós fomos para um desafio missionário lá em Belém, uma viagem missionária. E aí lá cuidando de crianças, né? A tia Grace lembra dessa história, porque o pastor Jacques, né, que falou, William, abre o olho, cara. Ele falou desse jeito, olha aqui essa moça, a Luana estava lá, não, e ele que tirou a nossa primeira foto, E aí, a Luana lá servindo, e eu falei, gente, como eu nunca vi, né? Como eu não estava, sabe, meus olhos estavam... Gente, foi assim, nós servindo o Senhor, e o Senhor me apresentou com a mulher mais linda do meu universo, amém? Você pode aplaudir?
Pode sentar os nossos atores. Agora beijinho aí do casal apaixonado, né? Que Deus, né, uniu. O que Deus uniu, o homem não separe, né? Já é o mandamento do Senhor. Então, querido jovem, descanse no Senhor, procurem o Senhor, aproximem-se de Deus e Deus se aproximará. Deus é que vai se aproximar de vocês, e todo o plano de Deus, que é bom, perfeito, agradável, vai se cumprir na sua vida. Amém ou não amém? Então eu gostaria de concluir com mais um princípio. No terceiro ponto, então nós falamos de identidade, falamos de descansar em Deus, e em terceiro e último lugar, de você, jovem, fazer uma decisão radical de viver com princípios. Então o versículo 24, 67 de Gênesis 24, a Bíblia diz que depois, né, que Rebeca chegou, né, e agora é a hora do casamento, né, e olha só como foi, nem teve festa, né? Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, e fez de Rebeca a sua mulher e a amou. Então, lógico que nós temos aqui, né, algumas questões culturais, mas nós temos aqui que todos esses princípios de espera, de honrar os pais, de deixar os pais participarem, consultar os pais antes de qualquer emoção, de qualquer decisão, se guardar sexualmente. Então você viu aqui que a Rebeca, ela era virgem, ela estava guardando essa parte tão preciosa para o seu esposo. Então todos esses princípios são aplicados, e a história diz que Isaac amou Rebeca, e eu fiquei assim tão impressionado, porque nós estamos falando aqui de um tempo onde o casamento poligâmico era cultural, mas a Bíblia diz que Isaac e Rebeca, Isaac não se casou com mais nenhuma mulher, Isaac e Rebeca, eles foram só eles, a vida toda. Sabe o que indica aqui para nós, que como eles exercitaram esses princípios, bênção dos pais, oração, se guardar sexualmente para o casamento, que eles desfrutaram de um casamento feliz, que não foi preciso completar com mais uma pessoa no relacionamento. Então realmente veja que quando você guarda o seu coração, você tem o melhor de Deus para a sua vida. Então eles andaram em princípios. Eu queria que você compreendesse que não são regras, porque quando são regras, elas se quebram facilmente, mas quando são princípios, você está fortalecido sobre uma rocha inabalável. Então olha só o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2:22, e esse mandamento aqui não é só para o jovem não, viu? São para todos nós. A Bíblia diz: fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então Paulo não está dando uma opção, se você quiser fugir, fuja, não, o apóstolo Paulo está dizendo: fuja do que é maligno, fuja do que é imoral, fuja do que é corrupto, fuja do que desvia você do seu propósito em Cristo Jesus. E foi isso que o José fez. Lá na história de José, diz, né, que a Patifa, né, nós chamamos ela de Patifa, a Bíblia não fala o nome dela, que era a esposa de Potifar. A Patifa chega lá seduzindo, né, com aquela roupa bem escandalosa, né, com aquela roupa bem imoral, e ela chega lá mesmo: José, eu quero me deitar com você. E a Bíblia diz que o José, ele foge daquele lugar, ela rasga um pedaço da roupa de José. Então, queridos, o conselho para nós, o conselho bíblico, é fugir de tentação, é fugir de relacionamento fora da vontade de Deus, é fugir de tudo que é impuro. Então, querido, você precisa estabelecer um padrão de pureza para a sua vida. Como assim, pastor, um padrão de pureza para a sua vida? Você vai procurar com o Espírito Santo, né, eu e a pastora Luana, nós estabelecemos alguns padrões para o nosso relacionamento. Espírito Santo, e aí, para mim, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Então nós estabelecemos esse padrão de pureza, e o Espírito Santo vai dar para você. Então, por exemplo, um padrão de pureza bem elevado: não ter relação sexual antes do casamento. Essa é uma ordenança bíblica.
Essa é uma ordenança da palavra do Senhor, esperar o casamento para ter relação sexual, e esse é um padrão realmente muito puro, muito lindo, mas nós devemos colocar um padrão mais alto, porque talvez, né, eles estão lá se guardando para o casamento, né? Não, nós estamos nos guardando, mas aí, por exemplo, a moça, né, eles vão sair, e a moça veste lá uma roupa bem escandalosa, mostrando a barriga, e o homem, ele é muito visual, e às vezes o rapaz vê aquela barriga, que delícia, talvez ele não fala isso, mas ele está pensando isso. Então aquela moça, ela está defraudando ele. O que é defraudar? É você nutrir um sentimento que você não é capaz de satisfazer naquele momento. O homem é muito visual, e a menina veste lá aquelas roupinhas, bem assim, sensuais, e aí o que vai acontecer com o rapaz? Ele vai perder a bênção, Então eu e a pastora Luana, nós estabelecemos alguns limites, algumas cercas de proteção. Eu falei para ela, amor, eu quero beijar no altar, eu falei para vocês aqui, né, que meu primeiro beijo de língua foi bem aqui na frente do pastor, né, na frente da igreja toda, mas para a gente chegar lá assim, sabe por quê? Porque eu tenho uma consciência, porque muitas vezes essa coisa da gente querer fazer, querer realizar, né, e querer queimar a etapa, é tudo para o hoje, é tudo para o agora, mas a gente se esquece que tem toda uma vida. Então o que eu queria foi, Senhor, eu tenho um compromisso geracional de ser uma bênção para essa geração, de ser um exemplo para as pessoas que estão me olhando, vendo o meu testemunho, vendo o meu exemplo. E outra coisa, muito mais que isso, eu quero ter a alegria de sentar à mesa com os meus filhos e de dizer para eles, o papai não avançou o sinal com a mamãe, o papai respeitou a pureza da mamãe, o papai quis exercitar princípios, e esses dias nós estávamos sentados assim, já realizando um sonho. Filha, sabia que o papai deu o primeiro beijo lá na igreja? E aí ela olhou assim, pois é, minha filha, e você também. Então às vezes a gente não sabe, os nossos filhos estão pisando na bola, por quê? Porque a gente plantou isso lá no passado, mas é possível ensinar, é possível ainda restaurar, é possível ainda resgatar o coração dos nossos filhos. Então uma das cercas que nós nos protegemos, a Bíblia fala, não é assim, para evitar a aparência do mal. Então olha, acho que em 6 meses, né, porque eu casei rápido, eu já tinha casa, eu já tinha carro, eu já tinha faculdade, eu já tinha emprego, e até as panelas nem precisou fazer chá de panela. Então eu falei assim, eu vou casar rápido, porque eu encontrei, né, a minha costela, né, encontrada. E aí nesse tempo, nós saímos talvez 2 vezes sozinhos, e uma das vezes, né, sempre saímos com uma vela ali no meio, né, para nos vigiar. Mas nós tivemos essa decisão, sabe por quê? Às vezes o casalzinho está lá dentro do carro, aí rola uma carência, ai, eu estou tão triste hoje, aí o rapaz que ele quer um pedacinho, ele quer cheirar a uva, ele quer cheirar a moça, ele põe a mão assim, não fica triste não, e aí a mãozinha boba começa a andar por todo o corpo. Você está rindo, né? Você sabe muito bem o que é isso, né? Irmão, padrões elevados de santidade no pensamento, nas atitudes, no que está vendo, nas conversas de WhatsApp, no que está compartilhando. Então nesse tempo eu compartilhava TSD com a Luana, fiz uma música, cantava uma música para ela, conhecendo ela, porque depois que nós casamos, nós fomos nos curtir, né? Os nossos supervisores de área e líder do Diflin aqui, o Rosivaldo e a Tuane, fizeram um romance real também, e quando eles depois de casado, né, como eles também observaram isso, a gente viu o Dig e a Tuane namorando assim, no casamento, era tão lindo isso. Então a ideia justamente é essa, não pular etapa, para depois curtir o romance. Mas aí Satanás vai lá, quebra etapa, quebra princípio, esconde dos pais, faz o que você quer, e aí depois você vai começar uma família já com um princípio, um fundamento destruído. Então para que o fundamento, querido jovem, eu queria chamar aqui à frente, você jovem que quer reafirmar esse padrão, esse desejo, esse coração de Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero fazer um voto de dedicar a minha vida ao Senhor. Eu queria que a igreja ficasse em pé agora.